Bom, nós temos dado aqui sistematicamente para você informações a respeito da CPI da merenda, para a gente saber o que acontece e você, obviamente, acompanhar. Hoje nós convidamos aqui o deputado estadual Alencar Santana Braga. O deputado Alencar é do PT de São Paulo e é o único da oposição na CPI. Deputado, boa noite, obrigado pela participação, bem-vindo, prazer em conhecê-lo. Prazer é nosso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Deputado, conta para a gente o seguinte, em que pé está a apuração para saber se houve ou não corrupção na compra da merenda por parte do governo de São Paulo? Houve corrupção, isso não há dúvida. Houve corrupção, não há dúvida alguma. Isso aí vocês já formaram... Nesse momento, na data de hoje, os próprios deputados da base do governo admitem. No começo não admitiam, mas hoje perceberam, depois do nosso trabalho, toda a investigação, que houve corrupção. Por que afirmamos isso? São 4 núcleos bem delimitados. Primeiro, o núcleo da COAF, essa falsa cooperativa. Que vendia merenda. Nesse caso, nós estamos falando do suco de laranja que compunha a merenda. Essa cooperativa admitiu que pagava propina a diversos municípios, e no caso específico do governo do estado, assessores de parlamentares, dinheiro esse que, segundo dirigentes da cooperativa, iria também para parlamentares, ou seja, para deputados, e também que tinha gente dentro da Secretaria da Educação que atuava. Isso está latente pelos depoimentos. Nós encontramos cheques direcionados a assessor parlamentar, no caso do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Capês, contratos assinados também por esses assessores, ou seja, eles receberam cheques nominais, depositou na conta, tem contrato assinado e atuaram junto também à secretaria para facilitar a contratação dessa empresa. Todos os membros da COAF e o lobista afirmam que o valor era 10% do valor do contrato. Esse é da propina? Esse é o valor da propina. 10%. Nesse caso específico do suco de laranja, R$1.300.000. Eles disseram que disseram que foram obrigados. E os contratos para essa destinação. Foram 3 contratos assinados. Primeiro, eles afirmam que é um contrato direcionado a 2 assessores, o Jeter e o Merivaldo. Outro contrato ele diz que era para ele lobista e outro seria destinado a parlamentares. Isso eles deixam bem claro no depoimento. Também descobrimos que essa empresa foi contratada, conjunto de facilidades. Documentos falsos foram apresentados, passaram pela análise da secretaria sem qualquer óbice, como a certidão do CADIM, registro na UCESP, o documento dizendo que a cooperativa era uma cooperativa da agricultura familiar também é falsificado, o documento de que ela comprava produto da agricultura familiar, ou seja, do agricultor, também era falsificado. Então, passou-se ao bel prazer da secretaria sem qualquer controle, sem qualquer fiscalização. Pra você ter uma base, Heródoto, a primeira chamada, ou seja, o primeiro processo de licitação aberto que essa cooperativa ganhou, a pessoa que abriu, o nome dela foi publicado como ela tendo assinado sem ela assinar. E hoje ela disse à CPI, uma funcionária da educação, eu não assinei porque eu sabia que era irregular. Falou isso, é? Falou hoje. Hoje. E claramente alguém publicou como se tivesse sido aberto. O segundo, a pessoa que também que assina o diretor, ele fala, eu não poderia ter assinado isso, mas assinei. O grande problema é que eles não estão dando alguns outros nomes na hierarquia da secretaria que atuaram, que determinaram. Chegou no secretário? Quem que era o secretário da época? O professor Herman. Professor Herman. Um dos lobistas, o senhor Shebab, que é o presidente da cooperativa, ele disse que no primeiro contrato eles foram prejudicados porque o professor Herman teria recebido vantagens de uma outra empresa. De uma outra cooperativa? Da Brasil Citrus. Ele cita esse nome de uma outra empresa para que a COAF não fosse contratada. Sim. O secretário... Mas como é que eles reverteram para ser contratado? Aí que entra os assessores da Assembleia e o mundo político. Eles procuraram a Assembleia Legislativa, disseram eles que procuraram o deputado Capês e após a interferência do deputado junto ao chefe de gabinete, o senhor Padula, aí esse contrato foi revertido. Aí se cancelou o anterior, abriu um novo, da ordem de 13 milhões, onde chega no 1.300.000 de propina. E eles dão detalhes, o dinheiro, a forma como ia, e eles iam à Assembleia Legislativa fazer a entrega, foram ao gabinete, foram ao escritório, as devidas interferências dos assessores junto à secretaria. Aliás, uma diretora responsável por esse departamento, pela contratação, ela afirma que o senhor Jeter, assessor do deputado, ligava constantemente buscando informações do contrato e pedindo celeridade no desfecho para que essa empresa fosse contratada. É uma pena,
né? Quanto você acha que foi o prejuízo que isso deu para a população, né, que paga imposto? Só nesse contrato, nós estamos tentando pegar outros, mas Sei. até agora conseguimos focar num contrato, R$ 1.300.000. 1.300.000. Agora, isso é um absurdo, nós estamos tratando da merenda escolar e a gente sabe que na escola estadual, se a gente pegar principalmente as escolas mais da ponta, dos bairros mais distantes da grande São Paulo, mesmo na capital, a merenda não tem uma qualidade boa. E você vê que pessoas estão pegando dinheiro para a merenda, para benefício próprio, né, burlando contratos, né, facilitando a contratação de determinadas empresas, onde o próprio Tribunal de Contas, a informação é importante, o próprio Tribunal de Contas do Estado aponta um sobrepreço. Aponta? De 44%, ou seja, uma elevação de 44%. Ô, deputado, caso algum colega seu esteja envolvido, possa ser envolvido, isso vai para a Comissão de Ética da Assembleia? O que vai acontecer? Olha, a CPI termina em dezembro, vai ter um relatório final, onde nós vamos encaminhar a diversos órgãos, desde o Ministério Público, podemos encaminhar a Justiça Eleitoral também, caso se constate benefícios eleitorais. Por exemplo, o presidente da cooperativa afirma que doou um carro para a campanha do deputado. E esse carro não está na prestação de contas. Então, pode ter uma investigação sobre isso, bem como ser aberto um processo interno, se houver comprovação da participação, se houver comprovação do benefício pessoal, um processo interno a partir do Conselho de Ética para tomar outras medidas, eventualmente até uma cassação. Entendo. Agora, mesmo com minoria, né? Já visto que sou o único que está lá na oposição, como é que vai ser esse relatório? Nós somos, de fato, um membro só da oposição, que sou eu, de 9 membros. Essa CPI, nós temos que contar um pouco a história dela, contextualizar. Ela só foi aberta por 3 razões. Primeiro, a participação dos estudantes, professores, a cobrança. Nós mostramos aqui. Quando os estudantes ocuparam a Assembleia. Algumas torcidas organizadas, e temos que citar em especial Gaviões, quando leva para dentro do estádio o protesto contra isso, também tomou uma outra dimensão. E a opinião pública, através dos diferentes órgãos de imprensa, que também acompanharam, noticiaram, tomou um fôlego. Somos oposição, mas tem acompanhamento constante dos estudantes, a opinião pública tem acompanhado e a gente tem conseguido trabalhar com informação, com dados, né? Não é só o discurso, seria ruim se assim fosse. Nós queremos a verdade e a verdade a gente vai conseguir demonstrar, vai conseguir revelar a partir do momento que a gente trabalhar com documentos, ouvindo as pessoas, respeitando as opiniões, o contraditório, mas buscando a verdade. Entendo. Eu acho que isso nós temos conseguido fazer. Okay. Esperamos que a gente consiga ainda nesse mês final. Hoje nos assustou, porque a base do governo tentou praticamente encerrar a CPI hoje, né, liquidar com a CPI. Chegou no absurdo, não conseguiu, porque resistimos. E chegou ao absurdo de apresentar requerimento de desconvocação da pessoa que já estava convocada, que é o professor, que é o ex-secretário, o professor Herman. Quer dizer, não é votar não ao requerimento apresentado. Sim, é desconvocar. É apresentar o outro requerimento. O líder do PSDB, Entendi. deputado Carlão, ele apresentou um requerimento para desconvocar o ex-secretário. Quer dizer, um absurdo. Deputado, conseguimos impedir que isso fosse feito hoje. Eu queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui, a gente vai voltar a conversar no instante. Olha, o deputado estadual Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, está aqui conosco. Deputado, esta é a primeira CPI que acontece na Assembleia? Faz tempo que a gente não ouve falar de CPI. Não é a primeira, mas CPI contra o governo do Estado é coisa rara, né? O governo do Estado de São Paulo, ele consegue transformar, sempre ser a vítima. Tudo que acontece, ele é a vítima. Infelizmente, as CPIs que nós temos lá na Assembleia Legislativa são de assuntos diversos, nada que atinge o governo. Como CPI para discutir plano de saúde, CPI para... Tem CPI lá para investigar o cartel dos 3 da CPTM? A base do governo não deixa, nós já pedimos anteriormente, que eu diga a nossa bancada, a bancada do PT, mas a base do governo não deixa, como não deixa investigar as irregularidades nas obras do Rodoanel, toda a questão do cartel do trem, como foi o caso também daquele acidente quando nós tivemos na linha 4, onde pessoas foram mortas, também não deu para investigar, porque essas CPIs não são abertas. Essa é a primeira CPI dos últimos anos que, de fato, está investigando o governo do Estado. Talvez até porque extravasou a Assembleia, né? É isso, ela tomou uma proporção, verdade. O movimento dos estudantes, professores, é saída para um local não tradicional de manifestação política, que é o estádio, tomou uma outra dimensão com acompanhamento público. E aí a pressão dos deputados, quando os estudantes ocuparam a Assembleia Legislativa,
o desfecho foi abrir a CPI. Seria muito vergonhoso para a Assembleia Legislativa não tomar tal medida. E acredito que a gente sente também é que eles não esperavam que a gente, sendo minoria, um só deputado de 9, conseguisse avançar. Mas conseguimos aí toda a equipe ajudando, todo mundo, acho que e além do que eles imaginavam, né? Então estamos conseguindo obter alguns resultados positivos. Tá certo. Deputado, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a Obrigado, próxima. Heródoto. Um prazer Muito estar obrigado. aqui contigo mais uma Igualmente. vez. Obrigado.